O perigo da mentira. Olá, pessoal. Hoje eu vou falar sobre esse assunto gravíssimo, terrível e que causa muitos males para aqueles que praticam a mentira. Ou seja, para aqueles que falam a mentira sem impedimento algum. Isso é ruim demais para qualquer ser humano. É uma perversidade que não deve ser cometida por ninguém em tempo algum. A menos, é claro, que a pessoa queira deliberadamente que as más consequências disso recaiam sobre a sua vida ao longo de muito tempo. Então, se alguém não quiser isso, é só parar de pronunciar mentiras. Porque mentiras são coisas erradas. Que não são coisas que possam nos ajudar, digamos assim, mas sim nos prejudicar. E essas coisas que podem nos prejudicar não podem ser algo que queremos para as nossas vidas em tempo algum. Então, é preciso esclarecer isso, porque talvez muitas pessoas não saibam ainda da gravidade que pode acontecer com elas por causa das mentiras que elas pronunciam. Então, eu vou falar sobre esse assunto hoje aqui, lendo alguns textos das Escrituras para tentar fazer as pessoas caírem na real, caírem em si e entenderem de uma vez por todas que mentira é errado. E o certo é falar a verdade dia após dia, sim, como um princípio moral, ético, que deve ser feito de forma firme para com todas as pessoas. Então, a seriedade da verdade tem que ser entendida pelas pessoas, para que elas nunca mais possam dar lugar ou ocasião alguma para nenhuma mentira. Então, esse tem que ser o objetivo de todo ser humano consciente. Falar a verdade, custe o que custar. Porque quem fala a verdade tem a consciência limpa. Não é prejudicado em momento algum. Então, o que prejudica as pessoas é quando elas pronunciam mentiras. Aí ela tem que, para sustentar a primeira mentira, inventar outras, e outras, e outras, e outras, e outras. E assim ela vai se afundando cada vez mais em algo muito perigoso e gravíssimo que afeta a vida dela diante de todas as pessoas. Então, se você não quer isso para a sua vida, não faça e não cometa esse erro em tempo algum. E para incentivar, encorajar e estimular as pessoas para que deixem de falar as mentiras e sim unicamente a verdade, eu vou ler aqui esses textos. O primeiro texto que eu vou ler aqui está no livro dos Salmos. Salmos 5, versículo 6, onde está escrito assim, ó. Davi, falando sobre Deus, disse: Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Então, Deus destrói os que proferem mentira. Isso pode acontecer com você ou comigo. E se não quisermos ser destruídos por Deus por falarmos mentira, é hora de cortar esse mal pela raiz. Ou seja, não pronunciar mais mentiras. Temos que nos acostumar a falar a verdade. Temos que ser envolvidos e enredados pela verdade, para que em nossa consciência possa existir sempre esse princípio moral de falarmos a verdade, sim, e combatermos qualquer mentira. Combater mesmo, com severidade, com seriedade, com eficiência, para que a mentira não tome conta de nossas vidas, e sim unicamente a verdade. Porque Deus destrói os que proferem mentira. Ele age assim. Ele não gosta que um ser humano fale mentiras. Ele detesta isso. Ele abomina. Então, Deus
faz o bem para aqueles que falam a verdade. E é isso que tem que acontecer com todo ser humano consciente hoje. Então agora eu vou ler aqui mais um texto que está no livro dos Salmos também. Salmos 101 agora. Salmos 101. Deixa eu ver aqui. Salmos 101, versículo 7. Vamos ler aqui, ó. Onde está escrito assim, ó. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Então, aqui Davi fala isso, que na casa dele, seja quem for, não ficará ninguém, como ele diz aqui, ó, não ficará ninguém que usa de fraude. Para se criar uma fraude, ela se inicia por uma mentira. Então é isso aí que ele fala. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude. O que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Então, ele não quer que a sua casa seja contaminada pela mentira que alguém possa proferir ou pela fraude que alguém possa fazer. Ele sabe que isso é errado. Uma casa onde isso acontece tem má fama. As pessoas falam mal, as pessoas criticam com razão, porque daquela casa saem fraudes e mentiras. Saem fraudes e mentiras. E Davi não quer que em sua casa exista tal coisa. Por isso ele diz aqui, ó. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude. O que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Então, ele mesmo fala isso claramente. Para que entendamos agora que o perigo da fraude e daqueles que proferem mentiras é gravíssimo. Pode estragar a casa de uma pessoa inteira. Pode arruinar. Então, cabe a cada pessoa hoje entender isso. Porque o que complica uma casa é uma casa cheia de fraudes e de pessoas que falam mentiras. Isso é algo que não é exemplar. Torna aquela casa repreensível. E Davi não queria que isso acontecesse em sua casa em tempo algum. Então, nós devemos entender isso como algo que devemos fazer que em nossa casa possa acontecer isso também. Com atitudes sérias, severas, contra esse tipo de coisa. Para que em nossa casa não exista mais esse tipo de coisa que pode prejudicar a casa inteira. Então agora eu vou ler aqui o próximo texto que está no livro de Provérbios de Salomão. Provérbios de Salomão, capítulo 12. Versículo 22. Vamos ler aqui, ó. É um provérbio aqui de Salomão. Está escrito assim, ó. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Então, aquelas pessoas que usam seus lábios para pronunciar mentiras, saiba que quem faz isso é abominável ao Senhor. É simples assim. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Mas os que obram fielmente são o seu prazer. Então, aqueles que falam a verdade, são o prazer de Deus. Deus tem prazer naqueles que falam a verdade. Então, o melhor é falar a verdade, sem dúvida alguma. É isso em que partir de você e de mim, falar a verdade sempre. E não ficarmos usando os nossos lábios para falar mentiras. Porque essa é uma atitude que é abominável aos olhos do Senhor. É terrível demais. Ele não gosta que ninguém faça isso em tempo algum. Nós devemos entender isso hoje, claramente. Agora eu vou ler aqui o meu próximo texto que está também aqui no livro de Provérbios, Salomão, agora capítulo 20. Vamos ler aqui.
Provérbios de Salomão, capítulo 20, versículo 17. Então está escrito assim, ó. Suave é ao homem o pão ganho por fraude, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Então, o pão que é ganho por fraude, ou seja, por mentira, digamos assim, porque toda ação fraudulenta é em si uma mentira. Então, ele diz aqui, ó, suave é ao homem o pão ganho por fraude, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Essa é a consequência para aqueles que, por fraude, ganham o seu pão. A boca deles se encherá de pedrinhas de areia. É a consequência gravíssima. É o perigo da mentira se manifestando na vida dessa pessoa. Acontecendo mesmo, literalmente. Então, não queira isso para a sua vida em tempo algum. E agora eu vou ler aqui o último texto, que está também no livro de Provérbios, agora capítulo 21, versículo 6. Está escrito assim, ó. Trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade e laço mortal. Então, trabalhar para adquirir tesouro deixa eu ver aqui onde eu li, versículo 6. Trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa, ou seja, com língua que pronuncia mentira, para essa pessoa, isso é vaidade e laço mortal. Então, se você quer escapar dessas coisas erradas que podem acontecer por consequência da mentira, não pronuncie mais mentira mais. Fale a verdade. Eu espero que isso aconteça com você. Em nome do Senhor Jesus. Amém.